O objetivo dessa pesquisa foi fazer uma análise crítica, então, do processo da reforma psiquiátrica brasileira, do ponto de vista, né, dos experientes, que são as pessoas que usam ou já usaram serviços de saúde mental criados a partir do processo da reforma psiquiátrica, né, tentando entender quais eram, né, discutir quais eram os sentidos dados à reforma psiquiátrica, pensar também quais eram os discursos e práticas que né, que se davam em torno desse processo da reforma psiquiátrica. E eu trabalhei, então, optei por ter como sujeitos da pesquisa essas pessoas, né, os usuários do serviço de saúde mental, entendendo querendo saber o que é que eles tinham para falar sobre esse processo, né, o que esse processo tinha também desencadeado, né, como é que tinha desencadeado na vida deles e o que eles tinham para contar sobre isso, como que eles olhavam para o processo o processo da reforma psiquiátrica brasileira. Como eu tomei essas pessoas como os meus sujeitos, né, com quem eu gostaria de ter essa interlocução, eu fui acompanhando eles nos seus movimentos ordinários pelas cidades, né? Eu acompanhava eles nos serviços que eles iam, serviço de saúde mental, mas também ia com eles para outros espaços, não de saúde mental, por exemplo, grupo de teatro, se algum me convidava, né, para ir visitar uma tia junto, ou convidavam para tomar um café, coisa assim, eu acompanhava eles. Mas só para ressaltar que essas pessoas, se não tivesse tido se não tivesse tido o processo da reforma psiquiátrica no Brasil, elas estariam dentro dos hospitais psiquiátricos, porque quem frequenta os serviços, os CAPs, por exemplo, os Centros de Atenção Psicossocial, são pessoas consideradas com transtornos, né, graves e persistentes. Então, só para fazer essa diferença, porque senão a gente fala que é de saúde mental, a pessoa pode achar que é uma coisa mais leve ou mais, né? Então, os sujeitos com quem eu conversei durante toda a pesquisa eram pessoas que, se não tivessem criados os serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, elas ainda estariam internadas neles. O que, assim, a pesquisa gerou várias considerações, né? Foram muitas as questões que emergiram, assim, de todo o trabalho de campo que eu fiz, né? Mas uma questão bem importante, assim, para falar, que eu acho que o que possibilitou foi esse enfoque, ter enfocado nos sujeitos, que são, né, o público-alvo das políticas públicas, foi que eles me permitiram olhar para esse processo institucional da política pública de saúde mental, né, da Política Nacional de Saúde Mental, que instituiu todos esses serviços, enfim, que tem criado, né, uma série de dispositivos na comunidade e tal, foi que eles me ajudaram a olhar esse processo de um outro lugar, que é o lugar das experiências deles, né, como que eles, tensionando essa política, como que eles vivendo, eles acabam vivendo as repercussões, né, os desdobramentos dessa política na vida objetiva e subjetiva deles, né. Mas o que foi possível perceber é que eles, nesses movimentos que eles fazem nas suas experiências cotidianas, com a família, com as suas redes sociais e tudo mais, eles produzem outros processos também, que fazem parte, né, que eles vão lá, eles tensionam essa política maior, que é a Política Nacional de Saúde Mental, mas eles criam outros mecanismos também para lidar com o que é, né, da ordem de sofrimento, a maneira como que eles entendem os processos de saúde, de doença, como que eles buscam essas estratégias que nem sempre produzem, né, outros saberes que nem sempre são aqueles que a política tenta instituir, né, enfim, eles também vão produzindo outras coisas, né, a partir desse processo. Que são possíveis porque esse processo foi desencadeado, né, então não está descolado de um processo maior, né. E todo o movimento, por exemplo, eles poderem circular de ônibus pela cidade, poder ir num serviço, passar o dia e voltar para sua casa, poder ir num grupo de teatro, isso tudo só é possível porque eles não estão dentro de um hospital, por conta, né, do acontecimento dessa política, né, nacional. Porque senão eles estariam ainda dentro dos hospitais, né, sem essa possibilidade. E aí, com essa possibilidade se abrindo, eles podem fazer, né, eles lançam mão de outras estratégias, né. Uma das coisas que
foi possível perceber com a pesquisa é que a reforma psiquiátrica brasileira, ela é um processo, e como processo ela está sempre em andamento, que ela é heterogênea, né? Ela não se dá, né? Ela não se institui em todos os lugares do mesmo jeito, né? Ela vai sendo executada em diferentes contextos, de diferentes maneiras, né? Pegando o exemplo aqui de Joinville, que foi onde eu fiz a pesquisa, para Florianópolis, são reformas completamente diferentes. E elas ajudam, bom, como eu disse, elas ajudam a pensar quais são os pontos que ainda precisam ser revistos, né? Que a gente precisa ter um olhar mais atento, assim. Um deles é que nesses serviços e nesses movimentos que os sujeitos fazem nesses serviços, à medida que eles vão acionando esses serviços, aparece, uma delas é que ainda não há a superação da lógica manicomial, né? Da lógica da lógica asilar, né? Da lógica do hospital psiquiátrico, né? Esses serviços eles ainda estão permeados por essa lógica manicomial. O que não significa dizer que a reforma não aconteceu, ela aconteceu, né? Mas dizendo isso, quero dizer assim que tem pontos que também desfavorecem esse processo no sentido de que ela ainda não está e talvez nunca esteja totalmente a contento, né? Por exemplo, quando a gente fala que a lógica manicomial, né, existe ainda dentro desses serviços substitutivos, é um pouco resultado da formação dos profissionais que atuam nesse serviço, porque eles ainda recebem uma formação que é uma formação né, que tem as suas características manicomiais, vamos dizer assim. Depois, uma outra coisa importante também é que a reforma ela não é um movimento coeso, homogêneo, que todas as pessoas são favoráveis a ela, né? Ela é um movimento que tem forças favoráveis, mas também tem forças contrárias, né? Então, no momento em que ela é instituída como política pública, né, como de saúde mental, não é que ela é absorvida, né? Ela todo mundo, as pessoas, né? Os diversos setores eles vão acionando, né? Eles vão fazendo funcionar essa política dessa ou daquela maneira. Então, uma das coisas é que esse é um processo heterogêneo, né? Ele não é acabado, ele se dá de diversas maneiras, né? Em diversos contextos. Ele gera aberturas, né? Para os sujeitos poderem fazer outras coisas, movimentos de ruptura com esse regime, né? Psiquiatrizante, vamos dizer assim, as pessoas conseguem fazer de uma maneira diferente. E uma questão que também apareceu durante a pesquisa é quanto à organização dessa rede, né? Porque o que acabou acontecendo com a implantação desses serviços, bom, primeiro a legitimação deles, com a aprovação da Política Nacional de Saúde Mental, através da Lei 10.216, os serviços foram criados e organizados, né, em rede, porque a ideia bom, então eles precisam se organizar de uma determinada maneira para os sujeitos poderem acionar o serviço e terem atendimento à medida das suas demandas. E o serviço, então, localizou os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, né, como estratégicos nessa rede, porque eram eles que atenderiam as pessoas que seriam deshospitalizadas. O que acabou acontecendo, e que é uma crítica que, né, alguns autores vêm fazendo, e que na pesquisa, né, a gente também conseguiu trabalhar isso, é que os CAPs acabaram sendo um serviço centralizado demais, centralizador demais, né, e talvez fosse necessário, e isso foi também resultado da pesquisa, pensar outros espaços que não necessariamente estejam ligados à saúde mental, por exemplo, que também está previsto na Política Nacional de Saúde Mental, mas pensar outros espaços que não sejam tão institucionalizados assim, né? Não necessariamente a pessoa que saiu, que precisa de um atendimento na saúde mental, ela não precisa ir num serviço de saúde mental, ela pode ir em algum, mas ela tem que ter acesso também ao cinema, teatro, coisas que não necessariamente a gente diz, isso é um serviço de saúde mental. A contribuição que a pesquisa traz é mostrar o quanto os sujeitos, a partir desses dispositivos, desses serviços, eles constroem, eles se movimentam também de uma outra maneira, né? Eles constroem outros saberes, eles fazem outras coisas que
estão inseridos dentro dessa política, mas que eles subvertem isso também, né? Eles fazem outras coisas também, que não aquilo que está instituído como tal, eles vão lá e fazem outras coisas também. Movimentos menores, né? Nas suas relações com no seu cotidiano ali, né? Nas coisas que eles possam vir a fazer, eles produzem outras coisas que vai além, né? da política. É possibilitado, se a gente for, né? Se for pensar, isso foi possibilitado porque se instituiu uma política do cuidado em liberdade, né? Mas a partir disso eles fazem outros movimentos que escapam, né, da política, essa política maior, institucionalizada, nesse plano institucional. O meu doutorado é em Ciências Humanas, a psicologia com a qual eu me filio mais é a psicologia social, quer dizer, ela abre um leque de... Né, traz para dentro da psicologia, né, a psicologia social na América Latina e no Brasil, ela traz isso, né? É uma diversidade grande de abordagem, uma psicologia comprometida com o seu contexto, pensando os problemas do lugar, então, não sei, eu acho que é do fazer, assim, o ofício é esse, né, tentar olhar para as coisas com a maior amplitude, densidade possível, assim, e tentar construir nessas relações que a gente estabelece quando vai fazer uma pesquisa, é tentar produzir um conhecimento né, por exemplo, eu vou conversar com essas pessoas e a partir desses encontros, desses diálogos que eu vou estabelecendo, eu vou produzir alguma coisa. Essa é a contribuição, né? Eu vou produzir algum conhecimento que vai tentar articular, sei lá, né, nesse caso, tentar articular o que as pessoas sabem, com o que a política está tentando trazer, com o que eu penso, com que todo o referencial teórico que eu vou utilizar vai me ajudar a pensar. Acho que a contribuição é essa, é tentar pensar esses processos e produzir sempre se produz alguma coisa aí, né? Produzir alguma coisa a partir disso.